O Guilherme Boulos foi para Recife há uns 2 meses atrás, ficou bêbado lá e falou que a principal tarefa dele era me derrotar, pra fazer com que eu não ganhe as eleições. Que bosta. Caralho! Acusações fortes, hein? Aspas fortes. Jones Manuel, depois que foi no podcast Ordinário, deu o que falar. Está sendo atacado, um ataque coordenado pela maldita esquerda, maldita direita extrema. Comunista do diabo! Os inimigos deles. E agora foi no podcast Três Irmãos para falar um pouquinho sobre isso. Também sobre o Guilherme Boulos, é isso mesmo? Vamos ver. Na telinha para vocês. Você não é só o candidato que vai lá falar, conversar com as pessoas, não. Você tá trabalhando dia sim e dia não. Sem essa notícia, sem essa, vamos pensar, essa informação dessa senhora sobre o risco que você corre, porque quando você começa, tem várias formas da política tentar te apagar. Uma é o que aconteceu, talvez com uma mentira ou qualquer coisa assim. Mas é real também que quando eles percebem que você não vai se curvar, eles vão tentar de outras formas. Por exemplo, às vezes te comprar pessoalmente, às vezes te subornar, enfim. O que mais já aconteceu de real aí no seu político para que você não continue? Acho que, Robertinho, ou ainda não acontece várias coisas todos os dias. Ontem, por exemplo, eu estava falando com a escrivã da Polícia Federal, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que ela me mandou mensagem que a Polícia Federal estava pedindo mais informações de um inquérito que está aberto investigando as ameaças de morte contra mim. Eu recebo ameaças de morte todo santo dia. Todo santo dia. E aí eu tenho uma mania que Mirella reclama muito, que eu tento ler a maioria das mensagens que eu recebo no meu Instagram. Tá doido. Eu tento ler. E aí, bicho, o que eu recebo de ameaça de morte, de xingamento racista, de gente falando que vai atacar minha família e que não sei o que e tal. É isso, eu recebo ameaça de morte todos os dias. Isso é pesado demais, né, mano? Você vai... É muito louco, porque, assim, o Jones tá na internet já tem um bom tempo, né? Então, assim, acho que as coisas foram progressivamente crescendo e progressivamente piorando nesse sentido também, né? Tudo bem que ele teve um boom ali com as participações dele no podcast com o Wilker Leão, no 20 contra não sei o que, e etc e tal, mas é muito pesado, né? Eu já vi algumas, tem também, ele já falou sobre grupo neonazista atrás dele, mano, é muito, o buraco é muito fundo, velho. Então, assim, realmente quando você parar pra pensar, tira essa parada de internet, personagem e pensa que realmente tem uma pessoa real ali do outro lado, né? Recebendo tudo isso com uma frequência muito alta, que o Jones hoje é muito alto, é muito grande. Cada vez que ele cresce mais, tem mais pessoas que querem derrubar, né? Isso é normal. Então, mano, deve ser realmente muito pesado, mano. Muito pesado. Já aconteceu esse ano vários episódios de intimidação, por exemplo, no Carnaval. Pô, o Carnaval foi foda. Carnaval, por exemplo, em vários momentos, policiais me reconheceram e ficaram fazendo movimentos intimidatórios pro meu lado. Teve até um episódio que... Movimentos intimidatórios, tipo assim, me via e pegava na arma, e fazia estarro, e falava alto pra eu ouvir e tal, e começava a falar coisas. Teve um momento no Carnaval que a gente tava num show de Djonga, lá no Hack Beat. E aí tava aí Mirella abraçado, e eu tava fazendo meu tabaquinho, né? Aí vem uma fila de 7 policiais. Aí o policial olha eu fazendo um tabaco, e eu tava com o tabaco na mão, porra. Tava com o tabaco na mão. Aí o policial chega, bora, que é isso aí? Eu falei, tabaco. Aí ele fez, me dá esse saco. Aí ele olha, cheira, aí Mirella fala, é tabaco. Aí o outro, que é isso aí? E fica aquele estarro todinho, aquele negócio, e tudo já com não sei o que e tal. Bicho, ó, tem tanta coisa que acontece no dia a dia. Você quase foi preso por causa de um cigarro de paia. Por causa de um tabaco. Quase preso não, eu diria quase apanhei. Eu diria quase apanhei, porque assim, o primeiro que chegou, eu achei que já ia chegar na mãozada. Objetivamente. Eu achei que já ia chegar na mãozada, mas não aconteceu. Então, veja, tem ameaça, tem sabotagem política, e aí eu falo isso sem problema, que eu falei isso na entrevista para Breno Altman. O Guilherme Boulos foi para Recife há uns 2 meses atrás, ficou bêbado lá e falou que a principal tarefa dele era me derrotar, pra fazer com que eu não ganhe as eleições. Que bosta. Caralho!
Acusações fortes, hein? Aspas fortes. Guilherme Boulos deu aquela mamadinha e falou mais do que devia. Caramba, isso é um bom título, hein? Inclusive. Guilherme Boulos enche a cara e fala mais do que devia sobre Jones Manuel. O que vocês acham? Você é louco, hein? Pesadíssima essa acusação. E muito triste também, né? Muito triste. Sabe? Processo todo lado. Ontem a gente tava gravando material pro lançamento da nossa candidatura, né? Que vai ser dia 22. E aí estavam gravando no vídeo lá, gravando material audiovisual. Enquanto tava gravando, chegou o informe dos advogados que eu recebi mais 10 processos. Tá, me dá, eu acho que você consegue. Que é uma forma também de você minar. Oi, moço. Estão brigando? E aí, Laranjinha, qual foi? Tadinho, o gato tá adaptando aqui em casa, tá sofrendo com os outros 2 gatos, mas o que eu tava falando mesmo? Recebi mais 10 processos. Processo é outra forma de intimidar, né? É o famoso assédio judicial, né? Ou para colocar medo ou para tentar realmente tirar dinheiro da pessoa, né? Ou em grande escala, até para cansar e atrapalhar, né, mano? Querendo ou não, você tem que gastar com advogado, perder tempo com essas coisas, etc e tal. Então, são várias maneiras, né, de encher o saco e de tentar fuder, né? Tentar desmotivar e por aí, né? Tá, me dá, eu acho que você consegue, se não for interessante, me dar uma resposta mesmo, assim... Comentário aqui, não é de hoje que tem essa briga do Jones com uma parte da esquerda. Mas isso é... Assim, o Jones, ele é uma ameaça para a própria esquerda, velho. Esse que é o ponto. Ele é uma ameaça para uma certa esquerda, né? Não para a esquerda no geral. Ele é uma ameaça para certa parte da esquerda porque ele é uma... É o que eu estava pensando antes de entrar na live aqui. Porque eu já sabia que ia ver esse vídeo, eu tava pensando entre Boulos e Jones, as diferenças que eu vejo de cada um. Tipo, se eu paro pra pensar no Boulos hoje, o Boulos, cara, pra mim, pessoalmente, o Boulos é um nada, mano. É um nada. O Boulos não desperta nenhum tipo de emoção em mim. Não me desperta nada. Eu não espero nada do Boulos. Esse que é o ponto, sabe? Eu não espero mais nada do Boulos. O Jones, mano, ele é uma pessoa que desperta esperança em muita gente. E por quê? Não tô falando que o Jones vai resolver os problemas do Brasil, mas pelo menos nessa trajetória que ele vem fazendo na vida política dele, ele é uma pessoa que representa esperança para as pessoas, esperança de mudanças concretas, de mudanças radicais na sociedade. E mesmo que o Jones entre para o Congresso e não consiga fazer tudo isso que ele fala, que obviamente não vai conseguir, mas é importante ter uma pessoa que faça a gente sonhar, tá ligado? Que faça a gente querer conquistar o impossível de ser conquistado, saca? E o Jones é essa pessoa, mano. E para muita gente da esquerda isso é uma ameaça muito grande. Para essas pessoas que tem que ter um discurso de contentamento, de tipo, se contente porque é o que dá para fazer, tá ligado? E aí é impossível não gerar esses conflitos e essas brigas, né? Mas é de uma imaturidade, de um ego, né? Se essa parada que o Jones acusou o Boulos de fazer for real, é uma parada, assim, cringe, né? Que dá vergonha, né, mano? Significativo. O Guilherme Boulos é o principal personalidade do partido onde você tá ou não? Hoje sim, mas ele tá de malas prontas pro PT. Sim, mas e qual é o objetivo dele em não te deixar ser talvez a próxima grande expressão do partido, já que é onde eu queria chegar, já que ele não vai ficar, você não poderia ser talvez a maior representação, eu falo como identidade mesmo, personalidade, Perfeito. como pessoa. Eu vejo muito dessa maneira, assim, tipo... A gente não sabe, né, como é que vai acontecer. Tem a Erika Hilton, né, também, que é uma pessoa muito grande dentro do PSOL, mas o Boulos saindo do PSOL, eu acho que é uma lacuna que, assim, isso é a minha opinião, nunca participei de partido nenhum, vejo as coisas de longe, de fora, mas, assim, é uma impressão que eu tenho, que o Boulos saindo, abre-se um espaço a ser preenchido, e o nome do Jones é um nome muito forte, tá ligado?
Vamos ver como é que vai ser nas eleições agora e tudo mais, mas enquanto personalidade política e que comunica com as pessoas, o Jones é uma das pessoas mais fortes da esquerda no país hoje, tá ligado? Tá, sua pergunta faz muito sentido, mas tem dois interesses aqui. Vamos lá. Que estão se chocando comigo, não por opção minha, e que estão trabalhando contra mim. Primeiro interesse. Quando começou o debate sobre a filiação democrática ao PSOL, o Túlio Gadelha se movimentou para ser abertamente contra. Tem coisas que o Túlio Gadelha fez que eu, infelizmente, não posso falar agora. Mas depois que eu fui eleito, se tudo der certo com a graça e eu fui eleito, aí eu vou ter imunidade. Falta uns dias pra você contar. Eu vou ter imunidade parlamentar pra falar. Caralho. Né? Que é assim, é coisas inacreditáveis. Pô, na moral, desculpa até parar de novo, mas o Jones no Congresso, puta merda, velho, eu só consigo ver coisas boas. Tretas ótimas, cortes a serem feitos, reacts e realpolitik, né, mano? E bagunçar aquele Congresso, velho, porque a gente tem que sair o que me incomoda muitas vezes na esquerda é essa parada de estamos sempre na defensiva, tá ligado? E eu sinto que o Jones estando lá e essa nova bancada da esquerda radical pode ser uma arma forte pra gente ir pra ofensiva, tá ligado? E fazer a galera da extrema-direita trabalhar nas cordas, saca? Inacreditável mesmo. Inclusive, eu me prometo que a primeira entrevista que eu vou contar isso vai ser aqui no Três Irmãos. Pode me cobrar. Alguém faz esse corte, por favor. Pode me cobrar. Primeiro. E aí Ferrou, qual foi a questão? O Túlio Gadelha começou a trabalhar contra a nossa filiação ao PSOL, porque ele fez as pesquisas dele, né? Parlamentar com mandato, tem dinheiro e tal, contratou as pesquisas, e viu que na pesquisa eleitoral dele, eu tava empatado com ele, e no outro eu tava na frente. Na cabeça dele, se concorre nós dois na mesma federação e eu tenho mais voto que ele, o candidato a prefeito de Recife na chapa em 2028 sou eu e não ele. Né? Então, no caso do Túlio Gadelha, é um caso claramente que ele quer ser candidato a prefeito de Recife em 2028. Que é outro cara, né, mano? Que assim, eu não conheço muito de Túlio Gadelha, pra ser muito sincero. Mas pelas coisas que eu já vi, por, sei lá, falas no Instagram, enfim, é outra pessoa que me passa uma vibe sem sal do caralho, tá ligado? Tipo, pode ter a luta dele e tal, mas é mais do mesmo, né, velho? Essa cara do pessoal que me incomoda, sabe? Essa ala do pessoal que tá na cara... Assim, eu falo cara, mas é uma representação de uma ideologia, né, mano? Que é essa parada do mais do mesmo, né? E 28. E ele não quer que eu ganhe, porque na cabeça dele, se eu ganhar significa necessariamente que eu vou ter muito voto em Recife. Porque, enfim, é o maior colégio eleitoral, mais de 1 milhão de habitantes e por aí vai. E aí, numa lógica mais ou menos eleitoral, isso me cacifaria para ser candidato a prefeito da capital. Não é necessariamente o movimento que eu vou fazer, não é necessariamente o que eu quero. Isso não é debate para agora, para mim. Inclusive, eu tentei fazer uma reunião com o Túlio, conversei com ele, para dizer assim, macho, eu não trabalho nessa lógica eleitoral, que termina uma eleição, já pensando na outra não, meu debate é a importância que esse mandato teria para o fortalecimento do movimento revolucionário no Brasil, para a reconstrução do movimento comunista. Eu não estou nessa eleição pensando na eleição municipal 2028, não, estou pensando nessa eleição, o impacto político dessa eleição e um mandato como instrumento de reconstrução do movimento revolucionário. Meu debate não é igual ao seu, minha política não é igual à sua, fique tranquilo, relaxe seu coração, que eu ganhar essa eleição não significa necessariamente que eu vou querer ser candidato a prefeito do Recife, não. Mas aí vem o primeiro interesse. E aí o Túlio vem trabalhando, inclusive fazendo várias coisas aberrantes contra a gente. Aí vem o segundo interesse. Na cabeça do Guilherme Boulos, Lula vai ungir a cabeça dele. Depois que o nosso amigo Lula se aposentar, ele vai ser o próximo Lula. É por isso que ele até tá imitando até a voz, companheiros. Então ele vai ser o próximo Lula. Eu não reparei isso. Você é um visionário. Como ele acha que vai ser o próximo Lula, ele, em 2030, quer ser o candidato de todo o espectro que não seja de direita. Então ele quer ser o candidato da centro-esquerda, da esquerda radical e tal. Ele quer fazer o que o Lula conseguiu fazer esse ano, que é meio que ser o candidatão de todo o campo de esquerda e não ter nenhuma candidatura competitiva ao lado. E vou te falar, não vai conseguir. Não vai conseguir, mano.
Eu acho que o Boulos passou o hype do Boulos, tá ligado? Passou, mano. Por mais que ele ainda tenha uma força política muito grande, eu sinto que já foi, mano. Ele teve a chance dele, tá ligado? E fez escolhas que, na minha opinião, só prejudicaram. É aquilo, né? A pessoa, quando é que o Lula é um ponto muito fora da curva, né, mano? Então, assim, não dá pra você querer imitar o Lula e achar que vai ter resultados parecidos, né? O Lula acenar para esses outros campos é muito diferente de um Boulos querer acenar para esses outros campos, né, mano? A figura do Lula é uma parada muito forte, não se transfere, assim, né, o poder político dessa maneira. Então, eu acho que o Boulos só vai passar vergonha daqui para frente, para ser bem sincero, mano. O cara não conseguiu ser prefeito de São Paulo em situações, assim, que a gente ficava, mano, não é possível que vai perder para esse cara. E aí vai, na eleição que ele foi melhor, acho que foi 2018, e aí depois na outra subiu sei lá quantos R$1.000 que ele teve de orçamento de campanha e fez, mano, literalmente a mesma porcentagem de votos. Então, assim, eu acho que o Boulos daqui pra frente é só pra trás, velho. Então o Boulos firmou uma aliança com a governadora Raquel Lira, e aí o grupo do Boulos está apoiando a Raquel Lira em Pernambuco, porque ele quer que o João Campos perca a eleição, porque ele vê o João Campos como um candidato, um concorrente contra ele no pós-Lula. Ele quer que eu perca a eleição pelo mesmo motivo. Porque na cabeça dele, tipo assim, alguém pela esquerda socialista revolucionária, o João Campos pela esquerda neoliberal, pela centro-esquerda, são concorrentes dele. E ele não quer ter concorrente. É por isso que ele trabalhou contra a filiação democrática e trabalha até hoje contra a nossa pré-candidatura. Então, assim, me explique, então. A maior dificuldade que você tem hoje seria um fogo amigo. Vem de dentro da sua própria base, de dentro da sua própria estrutura. Bicho, porque o resto não é adversário para você, mano. Não é. A direita, apesar de que eu vejo que o seu enfrentamento direto político é contra a direita não é um rival que te atrapalha. Muito pelo contrário, é quem te levanta. Tem uma coisa curiosa, Robertinho, que é político do Centrão não tem voto ideológico. Isso é verdade. Político do Centrão não tem voto ideológico. O voto do político do Centrão é o voto que a gente chama de voto de estrutura. Que é aquele voto de máquina partidária, que é aquele voto de dinheiro, que é aquele voto de compra de voto e por aí vai. Então, o político do Centrão não está muito preocupado com disputa política ideológica. Né? E como é que funciona normalmente o voto político do Centrão? Ele normalmente dirige uma cidade, uma região, garante ali os votos dele e é aquilo ali. Show? Então, por exemplo, a maioria dos políticos do Centrão, eles ficam putos comigo quando fazem uma pesquisa e veem que na cidade deles eu tô bem. Aí eles ficam assim, porra, que esse bicho veio aqui poucas vezes. Por exemplo, saiu uma pesquisa lá para Garanhuns, que é uma das maiores cidades do Agreste pernambucano, a principal cidade do Agreste meridional, e em Garanhuns eu estava em terceiro lugar na pesquisa que rodou. Aí os políticos tradicionais de Garanhuns ficaram putos comigo, né? Que tipo assim, pô, a gente tá aqui brigando, tentando lotear a cidade, distribuindo dinheiro e não sei o quê. Chega um cara que não é de Garanhuns e tem tanta expressão na cidade. Ameaça. Mas, qual é a lógica? Os políticos do Centrão, eles não fazem essa disputa ideológica. Eles estão ali, fazendo as máquinas dele, fazendo negócio. Beleza? Os políticos da extrema-direita me batem. Só que a maioria deles, em Pernambuco, evitam me bater. Por quê? Que eles têm medo do meu alcance comunicacional. Objetivamente, em Pernambuco, eu sou uma das figuras com maior capacidade de poder comunicacional. Então, se eu pego um vereador dele... E isso é muito grande, né? Eu acho que a gente que é aqui do Sudeste não tem noção, mano, mas eu não tenho essa noção. Eu vendo o Jones falar, que a gente para pensar, né? O tamanho que o Jones está em Pernambuco, mano, e no Nordeste no geral, é uma coisa muito grande, tá ligado? E esse poder comunicacional é aquilo, a gente sabe, né? É um poder muito, muito forte hoje em dia, né? Vamos ver se isso se traduz nas urnas, meu pai, por favor. Esse da extrema-direita que vem falar besteira sobre mim e eu resolvi ir pra cima, ele tem muito mais a perder do que eu tenho a ganhar. E aí vou te dar um exemplo concreto. Fui para Santa Cruz do Capibaribe. Cheguei lá em Santa Cruz do Capibaribe, fiz a seguinte pergunta: qual foi o benefício que Bolsonaro trouxe para a cidade? Desci o pau
no Bolsonaro, porque Santa Cruz do Capibaribe foi a única cidade de Pernambuco inteiro que Bolsonaro ganhou a eleição. Em 2018 e em 2022. Algumas pessoas chamam de maneira errônea, a meu ver, da ilha bolsonarista de Pernambuco. Aí, o vereador viu que eu fui para a cidade, fiz uma atividade lotada, muito sucesso, quase 300 pessoas na Câmara dos Vereadores de Santa Cruz. Aí o vereador viu que eu fui para a atividade e resolveu lançar um vídeo para me atacar. Aí eu gravei um vídeo resposta e falei assim: vereador, eu desafio você a me dizer 3 benefícios que Bolsonaro trouxe para a cidade. Melhor ainda, vereador, não só Bolsonaro, me diga 3 benefícios que qualquer bolsonarista, tem um bocado de deputado federal bolsonarista, qualquer bolsonarista trouxe para Santa Cruz do Capibaribe. A cidade é a 3ª maior de Agreste, não tem transporte municipal? Caralho. Não tem transporte municipal, não tem uma unidade, um campus da UFPE, da UFRPE, a maioria dos jovens que querem estudar tem que sair da cidade. A cidade, o Rio Capibaribe, tá esgoto puro, não tem coletamento de esgoto, né? Em várias ruas da cidade não tem um básico de asfaltamento, quando chove é lama para todo lado, vários problemas, e a galera fazendo motociata. Quando eu publico... Aí é foda, mano. Aí é foda. Você vê que são coisas tão básicas, né, mano? Que, tipo, com o mínimo de política pública e vontade política, você resolve, tá ligado? É muito complicado, mano. Os interiores aí do nosso Brasil, dá dó, assim, da potência que poderiam ser e como são maltratados, né, mano? O vídeo, o vereador faz o quê? Ele apaga o vídeo dele. Ele apaga o vídeo dele e fica caladinho. Porque ele não aguentou a pressão. A galera foi: e aí, vereador? Diga aí 3 obras que Bolsonaro trouxe pra cidade. Diga aí. Aí ele apagou e nunca mais falou meu nome. Então, a extrema-direita de Pernambuco, as figuras que são mais territoriais, por assim dizer, não compram enfrentamento comigo. Porque sabe que, do ponto de vista comunicacional, tende a perder. E aí, isso chega na tua resposta diretamente. Hoje, quem mais tem sabotado a gente e atacado são figuras do campo progressista. Que trabalham numa lógica, porque a galera diz que a prioridade deles é combater a extrema-direita, mas não é não. É mentira isso. A prioridade deles é manter a hegemonia da esquerda. Outra aspa forte, tá? Outra aspa bem forte, mano, do Mano Jones. E eu concordo, viu? Infelizmente eu concordo bastante, velho. Infelizmente. É só você ver ali dentro dessas figuras que ele mencionou, né? Do PSOL, inclusive, acho que todas, não? O Túlio Gadelha, acho que não é do PSOL, ou é? É do PSB? A prioridade é manter a hegemonia na esquerda, não é combater a extrema-direita, não. Hoje, quem mais tem atacado a gente são outras... E veja, não é crítica política, porque crítica política, sim, show, tamo junto. Vamos pro debate, vamos debater programa, vamos debater ideia para Pernambuco, vamos nessa. Não, é ataque mesmo. Mentirinha de bastidor, difamação, calúnia, tentativa de ver que um sindicato tá com a gente e liga pro presidente do sindicato para oferecer dinheiro, para tirar o apoio, por aí vai. Quem mais tem sabotado a gente é figuras progressistas. Até figuras da direita grande, por exemplo, Mendonça Filho. Mendonça Filho, a gente foi lá para Belo Jardim. Mendonça Filho ficou desesperado. Aí ligou pra galera: não, o que esse João de Manuel foi fazer ali? Só foi o que Mendonça Filho fez, o que deveria ter sido feito. Foi também fazer atividade no mesmo lugar que a gente. Claro que ele não vai ganhar só no discurso, né? Porque, enfim, Mendonça Filho, mas é isso. Foi pra disputa política. Mas hoje, quem mais sabota e ataca são figuras progressistas. Você tem conseguido passar, entende? Se você... Caramba, hein? Acusações fortíssimas de nosso mano Jones Mone Januel, né? A Boulos e outras figuras aí dentro da esquerda. Forte, hein? Forte. Infelizmente eu concordo. Não infelizmente eu concordo com o Jones Manuel, mas infelizmente eu concordo com esses rachas, né? Dentro da esquerda. Muito triste, muito complicado, mas bem legal o vídeo, muito bom o cortezinho. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Cortes todos os dias e lives todas as segundas e quintas-feiras às 7h30 da noite. Muito obrigado, viu? Estamos chegando aí às nossas metas de horas assistidas para monetizar o canal e abrir a área de membros. Fechou? Muito obrigado e até mais.